Olá a todos, é uma grande felicidade voltar a estar com vocês para estudar a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente os temas tratados no livro Legado de Allan Kardec. E hoje vamos contar um pouquinho da história da pesquisa que resultou no livro Legado de Allan Kardec. Podemos dizer que tudo começou em Buenos Aires. O presidente da Confederação Espiritista Argentina, Gustavo Martínez, me havia convidado para realizar algumas conferências doutrinárias em Buenos Aires. E eu fui. E ao final dessas conferências, Gustavo me fez a seguinte pergunta: qual é o conteúdo definitivo da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec? Ele me fez essa pergunta porque, além de realizar muitas outras tarefas doutrinárias, ele é tradutor para o espanhol das obras de Allan Kardec. E, aliás, um tradutor abnegado. Não se beneficia materialmente em nada das traduções que ele tem realizado ao longo de décadas. Então, diante da pergunta de Gustavo, poderemos ter dois tipos de atitude. A primeira atitude estaria baseada na fé cega. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, a fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Nesse sentido, em uma atitude baseada na fé cega, o que teríamos feito? Simplesmente repetiríamos as versões tradicionais de que a edição definitiva de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é a quinta, revista, corrigida e aumentada ou ampliada, publicada em 1872. Não teríamos nenhuma dúvida, não faríamos nenhum questionamento, não procuraríamos compreender o assunto e deixaríamos aí a questão, né? E a outra atitude que poderíamos adotar diante da pergunta de Gustavo é a da fé raciocinada, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, se explica que a fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender, né? Então, em uma atitude baseada na fé raciocinada, o que faríamos? Nós mesmos nos perguntaríamos: mas qual é a edição definitiva da Gênese? Será mesmo que é a quinta edição de 72? E se é a quinta edição, por quê? Como se explica que a edição definitiva é uma edição publicada 3 anos depois da morte do autor e repleta de modificações? E por que a edição definitiva é uma edição pós-mortem modificada e não uma edição que o próprio autor publicou em vida? E qual a atitude que nós tomamos diante da pergunta do nosso querido amigo Gustavo Martínez, né? Foi a atitude da fé raciocinada. E deixamos isso muito claro no primeiro parágrafo da introdução do livro Legado de Allan Kardec. Decidimos escrever e publicar este livro devido a nosso compromisso com o Espiritismo e, por conseguinte, com a prática da fé raciocinada e com a investigação dos fatos em busca da verdade.
Então, como a nossa atitude se baseou na prática da fé raciocinada, tivemos que investigar os fatos para chegar à verdade. E para investigar os fatos, tivemos que pesquisar em documentos, em textos históricos, além de ler muitos livros. Nos baseamos fundamentalmente em fontes primárias. E desse modo, eu fiz várias viagens de pesquisa a Buenos Aires, pesquisei na Confederação Espiritista Argentina, na Associação Espiritista Constância. Mas, apesar de ter encontrado documentos, materiais muito esclarecedores, não era suficiente para que se formasse uma convicção, para que se pudesse compreender, a fim de que pudéssemos crer. E se constatou a necessidade de que eu fosse pessoalmente a Paris, dar continuidade à pesquisa. Então, eu falei com meu querido marido que eu precisava ir a Paris para fazer essa pesquisa. E o meu marido, que é uma pessoa excelente, os amigos mais próximos sabem muito bem disso. Um grande trabalhador espírita que prefere permanecer anônimo. Ele me apoiou totalmente. E ele pediu férias no seu trabalho para que ele pudesse ficar cuidando da minha filha autista enquanto eu viajasse. Nós parcelamos os gastos da viagem no nosso cartão e eu parti para Paris. E ali estive totalmente dedicada à pesquisa. Desde que abriam os arquivos nacionais e a Biblioteca Nacional da França até o horário de fechamento. E pesquisei documentos autênticos, originais, inclusive oficiais do governo francês. Reuni esse material e, com base nele, compus o livro O Legado de Allan Kardec, que trata não somente da questão da edição definitiva da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, mas também de muitos outros temas relacionados com o movimento espírita na França, especialmente entre 1867 e 1887. Então, queridos amigos, com base nessa breve história, tomamos a liberdade de propor uma reflexão. Será que a nossa fé é realmente raciocinada? Será que a nossa fé é sempre raciocinada? Será que o fato de nos tornarmos espíritas faz com que a nossa fé seja imediatamente raciocinada? É possível que tivemos várias encarnações durante as quais praticamos a fé cega e que nesta encarnação tenhamos uma tendência a continuar praticando a fé cega. O que nos pode ajudar a consolidar nossa fé raciocinada? Será que temos essa tendência de acreditar, de crer sem compreender? Será que muitas vezes não assumimos como verdade versões tradicionalmente repetidas que não contam com comprovação? Será que cremos somente porque alguém falou ou porque determinada instituição assim se posicionou? Propomos essa reflexão, na qual me incluo. E aqui, queridos amigos, fiquem tranquilos. Nossa proposta, não só na pesquisa que resultou no livro O Legado de Allan Kardec, mas também no nosso estudo, como tem sido ao longo de décadas, é da fé raciocinada. Não vamos impor nada.
Vamos estudar e refletir juntos. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho e também a todas as pessoas que têm divulgado os nossos vídeos, os nossos áudios, especialmente a Rádio Portal da Luz e o portal de emissoras de rádio espíritas que tem reproduzido o áudio dos nossos estudos. Se consideram adequado, estejam à vontade para compartilhar este vídeo. E desejamos a todos, de coração, muita paz, muita saúde e muita felicidade.